Graça e paz, povo de Deus, queridas ovelhas da Igreja Batista em Vila Permanente, ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as quais sou muito grato a Deus por pastoreá-las. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias ou prestarem bem atenção nos versículos que vamos ler agora, de 1 a 9, do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Seguindo eles fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Meus queridos irmãos, esta é uma sequência de coisas que aconteceram por ocasião da perseguição da igreja em Jerusalém após a morte de Estevão. É interessante como Deus sabe fazer as coisas, como Deus sabe moldar as coisas e torná-la melhor, ainda que seja o caos. A perseguição da igreja em Jerusalém foi uma situação calamitosa. Mas olha, Filipe saiu pregando a palavra de Deus e ganhou muitas pessoas para Jesus em Samaria. E agora nós vemos a conversão daquele Saulo, que antes, por ocasião ali da perseguição da igreja, acirrou mais a sua participação de perseguir a igreja, entrando nas casas e tirando de lá de dentro maniatados, amarrados e arrastados, homens e mulheres. Agora nós acabamos de ler que ele se converte a Jesus Cristo. Ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. Olha que grande vitória! Um homem que não cria em nada e ainda perseguia a igreja, agora acabamos de ler o relato da sua conversão. Ele continuando na sua perseguição, no seu projeto de perseguição da igreja, dos crentes, ele indo para uma outra cidade para perseguir os cristãos ali, e de repente ele tem a sua experiência de conversão. Uma luz como o sol do meio-dia brilhou, ele caiu do seu cavalo juntamente com seus companheiros, e somente ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, certamente atordoado com tudo aquilo ali, e essa voz, e ele pergunta: Quem és, Senhor? E Jesus diz: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ora, Saulo não estava perseguindo Jesus propriamente dito, até porque Jesus já tinha subido aos céus, mas estava perseguindo os crentes. Quem persegue um crente, um servo de Jesus, está perseguindo a Jesus. Quem maltrata um servo de Jesus, por ser ele servo de Jesus, vai dar conta a Jesus, porque é servo de Jesus. E Saulo então se converte, se tornando no grande apóstolo Paulo, não vou dizer o maior, mas um grande pregador de muita influência no seu tempo. Muitas igrejas foram abertas pelo apóstolo Paulo, 12 cartas do Novo Testamento escritas pelo apóstolo Paulo. Saulo de Tarso passa então a ser apóstolo Paulo. Que grande ganho teve a igreja de Jesus naquele tempo,
naquele caos de perseguição. Um grande homem se tornou o apóstolo Paulo, que era um perseguidor, e agora passa a ser perseguido, porque as pessoas que estavam por trás dele para perseguir a igreja, agora ele sendo da igreja, sendo igreja também, começa a persegui-lo. Mas ele não deu importância para isso e se converteu e pregava ao mesmo tempo e fora de tempo, sofreu muito por ser crente em Cristo Jesus, perseguido muito foi, mas sempre testemunhando. E é assim que o crente é. O crente não tem medo, o crente não se acovarda. O crente põe mesmo seu rosto na brecha e pronto. É respeitador da lei, é muito a favor da ordem, respeitador da lei, mas ousado para pregar e para falar de Jesus. Então, seja você ou sejamos nós um apóstolo Paulo do século 21 e aproveitemos aí essa crise, essa pandemia e possamos falar alto e forte. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo leva para o céu. Então sejamos cada um de nós um pregador nesse tempo para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe você grandiosamente. Eu vou encerrar esse culto orando nesta hora por você que está em casa. Querido Senhor, grande é o teu nome. Deus, o Senhor cuida dos seus filhos. Qual é o pai que abandona seus filhos no momento de crise? Pode até ser que um pai humano faça isso, mas o Senhor não faz. O Senhor está cuidando, como o Senhor cuidou de Estevão no momento que ele foi apedrejado, como o Senhor cuidou de Filipe, que entrou em Samaria para pregar, como o Senhor tem cuidado do teu povo ao longo da história, o Senhor tem cuidado nesses dias de hoje. Continue cuidando e abençoando o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido bom, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido bom, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido bom, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido bom, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar.
traz luz para as sombras, encala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha.